Olá, sou Pedro Neto. A satisfação imensa de poder compartilhar esse momento significativo, que é falar de uma matéria, do meu ponto de vista, também muito importante, que é a filosofia da religião. Sou graduado em teologia, também tenho graduação em fisioterapia, pós-graduado, especialização, docência também superior, algumas especializações a nível também internacional, faculdade de psicologia, a base não como psicólogo clínico, mas como pesquisador, e sou um apaixonado pela filosofia. E como teólogo, tenho muita liberdade para ser enfático em falar um pouco sobre a importância dessa matéria que está sendo oferecido exatamente pelo Instituto de Ensino Superior, o curso de Teologia, e essa matéria, filosofia da religião, nós sabemos que uma graduação de filosofia em uma universidade, sabemos que se vê muito pouco, na verdade, sobre a filosofia como um todo, é mais uma questão introdutória. Há mestres que chegam a relatar que o fato de se tornarem mestre em filosofia não significa saber realmente a filosofia pela vastidão que é, pela inúmeros filósofos que existem, e há tantas conclusões sobre a filosofia. Doutores e pós-doutores em filosofia dizem que apenas começaram a estudar filosofia. Então, a disciplina de filosofia da religião é apenas um pequeno fio em que nós vamos começar aqui a dar uma direção e um pouco do entendimento do que vem a ser filosofia. Então, não é aqui é uma matéria complementar dos materiais oferecidos pela faculdade, que preza o ensino de qualidade para os seus alunos e possibilitando, então, mais um recurso, mais um material acerca da matéria, sendo uma síntese, na verdade, uma introdução do que a própria matéria filosofia da religião, há assuntos quase que inesgotáveis de tantas pessoas, as controvérsias, há muitas sugestões, na verdade, sobre a questão da disciplina em si. Então, eu adotei como material a introdução da introdução à filosofia de Norman Gleiser, que, embora ele mostre numa perspectiva cristã, mas ele aborda os assuntos pertinentes à filosofia, ou seja, ele dá uma pincelada que o aluno ou leitor ele compreende alguns fatores que são apresentados na filosofia para poder ter uma compreensão, na verdade, do conteúdo que é muito mais abrangente, a filosofia. Outro material que estou tomando como base também é a introdução à filosofia da religião, elementos básicos para uma compreensão da religião, como a matéria é filosofia da religião, então peguei esse material que fala de filosofia e mostrando também como lidar e como tratar essa questão da filosofia na religião. Então, pensando em filosofia, nós vamos falar sobre Platão, que ele dizia: a filosofia é o uso do saber em proveito do homem, porque não há homem aqui, anthropos, a humanidade. Então, Platão, ele observou o seguinte: o que adiantaria uma pessoa ter a capacidade de transformar pedras em ouro se ela não sabe lidar com a importância do ouro? E assim ele diz que nada serviria uma ciência que tornasse
o, o homem ou a imortalidade se a pessoa não soubesse lidar com essa imortalidade. De nada adiantaria. Platão falava mais sobre isso. Então, a necessidade de se compreender a filosofia, ela é muito importante. É necessário, ele diz que, portanto, uma ciência em que coincidam fazer e saber utilizar o que é feito. E ele diz, e a ciência é a filosofia. Então, a filosofia vai dar um entendimento de como proceder, de como pensar, de como agir. Platão, para termos uma noção, no período de 428 a 347 AC, foi um filósofo grego considerado um dos principais pensadores de sua época. Ele foi discípulo de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade. Então, fé, o fato de exercer a fé não significa que eu não devo procurar a razão, e essa razão ela tem que ter uma verdade. Essa é a compreensão do filósofo. E Sócrates ele tinha um dizer, ele tinha um peso quando dizia: o sábio é o virtuoso. Então, o sábio é aquele que é virtuoso, segundo a visão de Sócrates. E Platão, ele captou muito bem essa questão. E Platão escreveu diversos diálogos filosóficos. Entre os seus escritos pode ser encontrado a famosa República, e essa obra foi dividida em 10 volumes, obra magnífica, está à disposição de quem realmente tem interesse de ler, é um conceito muito interessante. Filosofia. A filosofia, há muita controvérsia entre os próprios filósofos quanto à definição. Primeiro nós vamos ver de onde vem a palavra filosofia e o que é um pouco a questão da filosofia, tá certo? Então, vamos entender por que essa controvérsia. Então, uns chegam a afirmar que a filosofia é a rainha das ciências. Outros chegam também a dizer que nos informa acerca da composição do universo, como o universo ele é formado. A filosofia vai analisar, vai estudar essas questões pertinentes ao universo, a quem está no universo. E, por fim, também tem aqueles que chegam a afirmar que a filosofia é uma atividade puramente racional. E aí nós vamos ter os extremos, pois a filosofia tratar de atividades que diz respeito a questões racional. Quando se fala em fé, então chega-se aí algumas complicações que a filosofia vai tratar dessa questão. Se começarmos a analisar o fato de que a filosofia tem essa complexidade da interpretação do que vem a ser filosofia, mas em diversas ciências nós vamos ter essas complicações também. Eu me lembro que em 2010, quando fazia a faculdade de psicologia, lá em 2010 já se contabilizava mais de 400 escolas sobre o pensamento da psicologia, ramificações. E eu ficava ali confuso porque no pensar e filosofando, pensando, puxa, como é que uma ciência que busca entender o comportamento humano e às vezes até explicar alguns ocorridos, há tanta divergência de pensamentos dentro dessa ciência da psicologia do psique. Então, todas as vezes que se fala em pensar, em agir, em organizar determinados fatos na sociedade, vai haver sempre essa complexidade de pensamentos, diversidade de pensamentos, mesmo porque tem os seus contextos, né, tem o seu momento em que a fala
ela foi aplicada dentro daquele raciocínio que estava acontecendo na sociedade, naquele mundo, naquele lugar, né? Então, isso não é difícil de compreendermos de forma nenhuma. Então, a palavra filosofia, ela é a junção de duas palavras gregas. Nós estamos vendo que é a origem da palavra. Então, filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Isso é muito importante quando nós fazemos a interpretação da palavra e dentro lá do berço da Grécia, os gregos, quando eles apresentam, e por isso nós estamos aqui vendo a palavra como ela realmente ela foi formada. A outra palavra é Sofia, que significa sabedoria, conhecimento, e de Sofia decorre a palavra Sophos, que significa sábio, instruído. O significado da palavra filosofia, nós vimos que é derivada de dois vocábulos gregos, que tem um sentido dentro da sua amplitude e que é muito bem recebida entre os filósofos, amando a sabedoria. Olha que coisa fantástica, não é? Amar a sabedoria. A coisa mais interessante do que isso. Eu sou um amante da sabedoria. Então, o filósofo, ele era considerado um amante da sabedoria. Isso é fantástico, espetacular, reconhecer alguém por amar a sabedoria. Então, isso aí é uma interpretação coerente do que vem a ser a palavra filosofia. Então, este era um conceito, segundo Gleiser, diz que este era um conceito que havia na mente dos filósofos antigos e que logo o papel primordial ou inicial deles, quando falavam em examinar a filosofia, era ter uma visão moral, uma visão virtuosa, partindo dos princípios éticos. Então, vamos estudar a filosofia como amante da sabedoria, vamos ver a questão moral, como ela vai se organizar dentro daquela pessoa que vai agir de forma virtuosa e, evidentemente, a questão da ética. Então, Gleiser, ele traz uma questão bem interessante, eu vou mencionar logo. Então, a melhor definição de filosofia poderá ser dada pelos próprios filósofos, segundo Gleiser diz isso. A filosofia, ainda que seja divergente e em parte incoerente, até porque dos próprios papéis da filosofia é descobrir as verdades acerca da filosofia. Então, nós podemos entender que a filosofia, quando nós falamos aqui divergente e em parte incoerente, porque o papel dos estudiosos, do amante da sabedoria, deveria chegar a um senso. A filosofia, ela é exatamente amando a sabedoria, e vamos ver dentro do princípio moral, virtuoso e ético. Então, Gleiser ele vai dizer que a solução seria pedir a alguém de fora da filosofia, como ele diz, por exemplo, um historiador de ideias. Então, esse historiador de ideias, ele ia observar as características que fossem mais comuns aos filósofos, e essas características mais comuns, daí ele ia formar e ia estabelecer alguma definição mais coerente para a filosofia. Agora, isso seria incoerente, porque como é que eu vou chamar alguém de fora da filosofia como um historiador para desenvolver um conceito sobre a filosofia? Então, esse historiador, segundo Gleiser, ele ia ser astuto e ele ia trazer uma definição dentro do seu olhar. Ele ia pegar seus óculos, dentro do seu olhar, da sua visão, do seu ponto de vista, como popularmente se diz, puxar a sardinha para ele mesmo, ia trazer uma conclusão que seria insuficiente para resolver a questão. Então, mesmo que chamasse alguém de fora da filosofia para resolver essa questão
da divergência e da incoerência quanto a o que seria filosofia, isso não resolveria a questão de forma nenhuma, não é verdade? Então, nós vamos trabalhar, inicialmente, há duas correntes filosóficas. Essas duas correntes filosóficas, ela é a filosofia analítica. Nós vamos ver um pouco o que significa o filósofo analista, o que essa filosofia propõe dentro das correntes filosóficas. Há muitas coisas a serem estudadas aqui o material de Norman Glaser. Nós estamos trabalhando com essa perspectiva, e ele fala da perspectiva ou da filosofia especulativa. Então, nós vamos entender um pouco o que é a filosofia analítica e vamos entender também o que é a filosofia especulativa, certo? Então, a filosofia, segundo Norman Glaser, diz assim: a filosofia analítica, o estudo analítico dos conceitos, ela tem como meta definir os termos filosóficos e científicos e esclarecer a linguagem das ideias. Então, essa é a filosofia analítica. Então, o filósofo analista, ele vai, segundo Norman, ele vai ter uma diferença, ele difere em muito do cientista. Ele difere muito do cientista. Por quê? Porque o cientista ele vai explicar a matéria, aquilo que ele está estudando, de forma sistemática. De forma sistemática, e isso é numa visão de mundo e o mundo em que vivemos. Então, é claro, ele vai ter que ter uma noção, o cientista vai analisar, o filósofo vai analisar o contexto do mundo e, através da observação e da experimentação, é que vai se chegar a determinadas conclusões. Então, o filósofo analista ou analítico, ele examina as pressuposições e conceitos básicos que são empregados pelo cientista, pelo moralista e também pelo teólogo. Então, veja que o filósofo analítico, não mesmo, ele vai examinar as pressuposições, aquilo que eles estão tendo como conceito básico para o seu análise, o seu experimento. Aí ele vai pegar material do cientista, vai pegar o filósofo dentro de uma visão moralista, não somente o filósofo, mas aqui um pensador, e também o teólogo. Existem muitos questionamentos quanto aos objetivos da filosofia analítica sobre diversas alegações. Dentre as alegações é de que a filosofia analítica, dentre essas alegações, eles vão enfatizar o seguinte: as questões do significado, e deixa de enfatizar as questões da verdade. Então, ele diz que ele se prende a questões dos significados, mas acaba esquecendo da questão do que seria verdade. Outra é de que o princípio da verificação, que é um conceito-chave para a filosofia analítica, então ele vai pegar o que é que se pode ser observado, não é um teste fidedigno, nem do significado, nem da relevância. Então, para a filosofia analisar o que é que eu vou estudar como um filósofo analista, o que é verdade? Qual é o significado disso quanto à importância da sociedade? Então, o conceito da chave da filosofia é exatamente pegar aquilo que pode ser provado. Assim, o cientista vai estudar a sua primícia dentro daquilo que pode ser provado, pode ser comprovado. Nós estamos vivenciando isso, exatamente esse momento de crise, de pandemia, sobre as questões das necessidades, e há anos que já vem se trabalhando com vacinas,
e foi noticiado recentemente, já existem materiais já em andamento, mas por questões éticas, precisa passar por toda um experimento, precisa passar por toda uma experienciação de comprovação. Então, os cientistas que estão fazendo esses experimentos, mesmo que haja uma necessidade a nível mundial, aparentemente já está pronto o material, deu certo em alguns testes, mas precisa de uma amostra maior para poder cientificamente ser comprovado como algo a ser usado pela sociedade. Então, a filosofia analítica, o filósofo vai pegar esses elementos, ele vai estudar, mas ele tem que ver, ele não está muito preocupado inicialmente com essa questão do significado, da verdade, para que possa analisar. Então, isso vai diferenciar um pouco da questão do cientista em si, mas ela tem a sua importância. Mas aí ela não está muito preocupada se o teste vai ser fidedigno ou não. Ela vai pegar mais a questão do significado, da importância que aquilo que ela está estudando, está analisando é. Já o cientista é diferente, por isso a crítica, que os testes têm que ter comprovações fidedignas para que possa, então, ser utilizado na sociedade. A diferença está justamente na relevância. Quando se fala em relevância, quando nós pegamos alguns estudos considerados científicos, nós vamos pesquisar na internet sobre um determinado assunto, e quando a amostra ela é muito pequena, às vezes alguns pesquisadores chegam a dizer assim, eu pesquisei sobre esse determinado assunto, nós vemos muito isso na área da saúde, eu pesquisei e vi que essa é importante para a sociedade, essa pesquisa, mas como a amostra foi pequena, precisamos de estudos complementares, precisamos de novas pesquisas, eu espero o meu material contribuir para isso, com uma amostra maior e que seja relevante ao assunto. Então, é mais ou menos isso de que quando se fala que a filosofia analítica, ela busca mais significados, e a crítica é que ela não encontra-se verdade nisso, e que às vezes a justificativa ela não tem relevância. A filosofia especulativa, que é a segunda corrente, ela sintetiza dos resultados da pesquisa dos conceitos. A filosofia especulativa ela vai muito mais além do que a filosofia analítica, segundo Gleason, porque não se preocupa tão somente com como o mundo ou como as pessoas agem, mas de como o mundo deveria ser e de como os homens deveriam agir. A filosofia especulativa, por sua vez, está preocupada com a sintetização dos resultados da pesquisa dos conceitos, como ela tem um olhar de forma aos conceitos dentro da compreensão integrada da realidade, ela vai se diferenciar da filosofia que nós acabamos de ver, analítica. A grande preocupação que pode se perceber quando diz assim, como o homem age, como o mundo age, como o mundo deveria ser, como os homens deveriam agir, nós temos que analisar uma questão chamada-se subjetividade. Quando falamos que uma pessoa está sendo subjetiva, estamos dizendo que ela está manifestando a sua opinião sobre determinado assunto. E aí nós sempre vemos alguém falar assim, não, você tomou uma decisão, mas você não viu a minha opinião. E não estou querendo, de forma nenhuma, aqui tecer nenhum comentário
que que não seja proveitoso, mas existe umas questões, nós às vezes vimos no noticiários, que uma das melhores formas de controlar a pandemia é o isolamento social. Há pessoas que não concordam com isso e elas devem ser respeitadas, porque dentro da sua subjetividade elas não acham que isso é importante. Há outras pessoas que dizem assim, não, é importante sim. Então, a questão da subjetividade em observar o que é a opinião de uma pessoa difere até mesmo dentro da sua própria casa. Quando foi falado, por exemplo, dentro do Estado de Direito, da pessoa poder ir e vir, por que eu não posso sair dentro da minha casa, se eu tenho o direito constitucional de ir e vir? Mas o que seria melhor para a sociedade? O que é melhor para o todo? Então, essa questão de subjetividade ela é muito interessante. A preocupação com a subjetividade, vale a pena lembrar, que é uma questão moderna, moderna. Isso porque o sujeito pré-moderno, nós já estamos na hipermodernidade, que é o período na história que distingue isso direitinho. O sujeito pré-moderno era orientado mais por questões de ordem religiosa, né? Então, na Idade Média, ou um pouco mais para frente, se via muita questão da orientação religiosa para tudo, e entende como parte da sociedade seria importante que houvesse uma opinião das lideranças religiosas. Então é muito importante ver a questão da subjetividade. Por causa da subjetividade, é difícil de compreender às vezes porque o homem age, porque cada pessoa tem o seu mundo. Na verdade, se fala muito nisso, de forma geral, e mais ainda dentro que seria o ideal, como o homem, os homens, não aqui homem do sexo masculino, mas sempre o conceito de antropos, homem e mulher, deveria agir. Isso não é fácil, não é fácil distinguir isso. As duas correntes, a analítica e a especulativa, as duas correntes elas não são opostas, mas enquanto uma se preocupa com os conceitos, a filosofia analítica, a especulativa ela se preocupa não só com os conceitos, mas sugere especulações. Ela pergunta por que isso? Por que deve ser dessa forma? Então, a filosofia analítica deve preceder a filosofia especulativa, porque somente entendendo os conceitos é que se pode formular os princípios fundamentais do conhecimento. Então, sem a formulação dos conceitos, é impossível chegar ao conhecimento, e sem o conhecimento não pode ter uma ação ou até mesmo um destino. Se não conhecermos os conceitos, como é que vamos traçar como uma sociedade vai se comportar? Então, a filosofia ela tem essa preocupação de como as pessoas elas vão agir, como elas vão reagir. Então, a filosofia analítica trabalha com essa questão de traçar um destino. A filosofia especulativa ela tem sofrido alguns ataques de diversas formas e bem consistentes. Por que consistentes? Em fase dos questionamentos especulativos, outros argumentos que é impossível para o filósofo é integrar. Então, uma das grandes questões é como é que o filósofo ele vai integrar todo o conhecimento e todos os valores. Isso exigiria do filósofo uma mente onisciente,